gente! Hoje nós estamos aqui reunidas nesse clima de frio pra ver alguns vídeos no YouTube juntas e fazer uma receita. E hoje a gente decidiu fazer um brownie! Isso mesmo! E nesse clima de ver vídeos e tal, a gente resolveu falar sobre algo que tá cada vez mais forte na internet hoje em dia e você já deve ter ouvido falar, que é a cancel culture, ou a cultura do cancelamento. Mas você realmente sabe o que isso significa? Bom, hoje a gente vai explicar. Bom, atualmente a gente vive numa era completamente digital. A gente tá sempre no celular, no computador, a gente tá sempre mexendo no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, tipo, a gente já não consegue mais se imaginar vivendo sem essas redes sociais. Só que isso faz com que os nossos relacionamentos, tipo, como já dizia Baum, sejam muito mais líquidos. Mas isso também cria vários relacionamentos talvez um pouco tóxicos. E é aí que nasce a cancel culture. Porque a cultura do cancelamento é basicamente vários usuários das redes se unindo para meio que boicotar as grandes celebridades da internet. Sejam elas cantores, influenciadores, pessoas que fazem vídeo, tudo. Basicamente, faça algo errado que os seus usuários e os seus seguidores não aprovam e vai todo mundo partir para uma viralização pública tão intensa contra você que vai destruir a sua carreira. Esse é o objetivo. Mas assim, seria isso realmente justo? Porque tem casos como, por exemplo, que a gente vai contar, que é do youtuber James Charles, que era um grande youtuber de maquiagem que recentemente perdeu quase 3 milhões de inscritos e agora voltou a reganhar eles porque contaram uma história sobre ele e sem ouvir o lado dele da história, tu já saiu resolvendo cancelá-lo. Só que aí a gente também tem casos como... Ai, gato! Como o do Logan Paul, por exemplo, que o Logan Paul ele foi na floresta do suicídio no Japão, esnobou a situação das pessoas que estavam lá e realmente mereceu sofrer consequências por ter uma ação tão mal pensada. Tipo, o que vocês acham? Assim, eu acredito que o principal motivo, mais ou menos, a principal causa dessa cultura do cancelamento vem da internet amplificar tudo. Todas as mini tretas viram coisas gigantes na internet. Tudo vira pauta e tudo vira conteúdo. As pessoas lucram com isso. Pra tentar ganhar fama com isso. E tipo, parece que as pessoas, os fãs principalmente, que quando acontece qualquer coisinha vão lá e xingam a pessoa que o seu youtuber favorito tá tretando ou alguma coisa assim, eles se sentem muito poderosos atrás também dos computadores deles. Então, tipo, muito vem disso, que as pessoas se sentem tão poderosas atrás dos seus computadores que elas acham que elas podem falar o que elas quiserem pra quem elas quiserem. E gera esses mares de haters e ódio. Exatamente, e eu sinto que muitas vezes a pessoa faz algo errado e a pessoa por se sentir ter toda essa força que você falou por trás de um computador, por trás de uma tela, que ela vai lá e fala mal da pessoa, às vezes não realmente porque ela acha aquilo, mas porque ela também vai ganhar seguidores. Exatamente. Se ela se juntar. Principalmente no Twitter, porque tem tipo briga de fãs toda hora e gente querendo ganhar um monte de curtida e retweet. Demais. Nossa, isso. Bom, e porque assim, né? Porque se você olhar, por exemplo, na questão da lei do direito, você é inocente até que se prove o contrário. Mas quando a gente olha pra internet de hoje, teve uma inversão completa disso. Você é culpado até que se prove o contrário. E parte todo mundo pra basicamente falar mal de você, te humilhar quando eles descobrem alguma coisa. E também tem a questão do cancelamento seletivo. Então, tipo, duas pessoas podem ter feito basicamente a mesma coisa e uma acaba sendo mais julgada do que a outra e as pessoas optam por cancelar uma e deixar a outra como se nada tivesse acontecido. Nos casos como o do Logan Paul, que ele foi na floresta do suicídio no Japão e ele filmou um corpo e, por exemplo, no caso também da Tana Mongeau, que ela fez praticamente a mesma coisa, só que a maioria das pessoas não sabe nem o que aconteceu. A internet nem ligou, é exatamente essa situação. Acho que muitas pessoas também, tipo, meio que passam um pano, dependendo do tipo de artista que foi e da visibilidade. Bom, vou passar os ingredientes do brownie. Você vai precisar de 8 colheres de manteiga, 1 colher de chá de extrato de baunilha, 180 gramas de chocolate meio amargo, picadinho. Aqui são 3 ovos, que já está aberto. Meia xícara de açúcar mascavo, 90 gramas de cacau em pó,
3/4 de xícara de açúcar e 3/4 de xícara de farinha de trigo. E no final a gente vai precisar acrescentar um pouquinho de sal. Bom, a gente primeiro vai ter que derreter a manteiga com o chocolate meio amargo de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Enquanto isso, o forno já está pré-aquecido a 180 graus. Quando a gente tirar do micro-ondas, vai estar mais ou menos assim. Bonito. Nossa, tá bonito mesmo, né? Nossa, gente, tô me sentindo muito profissional. Tá, agora a gente vai adicionar uma colher de chá de baunilha. E o cacau. E por fim, a gente precisa adicionar a farinha e uma pitadinha de sal. No final a massa ficou assim. A gente vai untar a forma e deixar de 30 a 40 minutos no forno.
Ok, agora sim a gente vai explicar exatamente sobre qual foi a treta do James Charles para vocês poderem analisar o que vocês realmente acham da cultura do cancelamento com um exemplo real. Basicamente, o James Charles ele começou como um garoto que tinha muito talento para fazer maquiagem e nisso ele resolveu fazer vídeos pro Instagram e pro YouTube. Só que quando ele começou, ele ainda era muito pequeno. E nisso, ele foi pedir ajuda para uma grande youtuber que já era muito respeitada e renomada na comunidade internacional de beleza, que se chamava Tati Westbrook. Então, essa Tati ajudou o James, junto com o marido dela, a entrar nessa comunidade. Eles ensinaram basicamente todos os macetes dessa carreira online para ele. E logo, ele mesmo com apenas 18 anos, ele começou a ficar muito famoso, ganhar muitos seguidores e logo ele já tinha mais seguidores e inscritos que a própria Tati. Enquanto isso, a Tati ela estava seguindo normalmente com a vida dela e ela começou um projeto de vitaminas de cabelo, onde ela se esforçou bastante para criar o próprio produto dela. E nisso, então, quando as vitaminas finalmente estavam prontas, ela chegou pro James Charles e pediu: olha, já que você já tá famoso e tal, você pode me ajudar? Eu queria que você fizesse uma propaganda das minhas vitaminas. Só que o que acontece? O James, ele recusou, porque ele disse que o público-alvo dele era muito jovem para fazer propaganda de algo como vitaminas ou qualquer coisa que fosse um tipo de medicamento. Até aí, ok. Mas o problema começou quando, alguns meses depois, o James Charles apareceu sim fazendo propagandas de vitaminas de cabelo, só que não eram as da Tati, e sim da maior concorrente dela, a Sugar Bear Hair. Bom, depois disso, essa Tati ficou se sentindo extremamente traída pelo que o James fez e resolveu gravar um vídeo expondo ele na internet. Um vídeo de nada mais nada menos que 40 minutos falando diretamente com a câmera, chamado Bye Sister, que a Camila vai explicar mais um pouco agora pra gente. Tá. Nesse vídeo que a Tati fez, ela especificou algumas situações sobre o James Charles, ela buscou expor ele. Ela falou sobre como ele traiu ela fazendo propaganda da sua rival, e como ele assediava homens héteros, ele brincava com a sexualidade das pessoas de maneira errada e predatória. E assim, ela disse que ela tentou resolver a situação em privado, mas ele não quis. E chocou a internet, todo mundo ficou muito chocado com o que aconteceu, o que ela disse. E o maquiador, ele começou a receber unfollows e ele que estava em 16 milhões de inscritos acabou chegando a 13 milhões. E a Tati acabou ganhando muitos inscritos por causa daquela situação. Ou seja, ele estava sendo cancelado. E para tentar controlar a situação, ele postou um vídeo curto chamado Tati. Ele chorava e pedia desculpas, porém o vídeo dava a impressão de ser muito forçado. Aí, pra tentar reverter a situação desse vídeo que ele postou, ele fez um outro chamado No More Lies, de 40 minutos. E ele explicava o lado dele da história. Ele tinha explicações plausíveis para quase tudo que a Tati tinha dito, o que deixou as pessoas confusas. E os inscritos começaram a voltar pra ele. A situação começou a se inverter, basicamente. A Tati, ela tinha dito no vídeo dela em que ela tinha tentado resolver a situação em privado antes, mas o James Charles, ele disse que quem estava ignorando era ela. Ela não queria resolver a situação em privado. E ele tentou ligar pra ela, tentou ligar pro marido dela e não houve retorno nenhum. Ele praticamente não tinha resposta nenhuma dos dois. E ele só fez essa propaganda pra concorrente da Tati porque ele tava em uma situação de perigo no festival de música Coachella. E a marca acabou conseguindo levar ele para um lugar mais exclusivo, onde ele não sofria esse tipo de perigo com os fãs, assim. Ele também mostrou depoimentos dos garotos que ele supostamente havia assediado, provando que foi tudo consensual e não teve nenhum tipo de assédio. E a Tati também fez um vídeo de desculpas. E o James Charles foi descancelado. O que assusta nessa história é a facilidade que as pessoas têm de mudar de lado e simplesmente elas têm o poder de descancelar e cancelar alguém. Isso é cancel culture.
Pronto, gente, finalmente chegou a hora da gente provar o nosso brownie. Tá quentinho. Gente, esse foi o vídeo. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a cancel culture e também, né, talvez até façam o seu próprio brownie. Bom, agora, Bye, sisters!